Olá a todos que estão presentes aqui e o pessoal que vai assistir depois a transmissão pelos canais do Luz e Verdade. Para mim é uma honra estar aqui, ter sido convidado pela Bárbara para estar passando um pouquinho do que eu conheço, que eu não conheço muita coisa. E como ela falou, eu sou da União Espírita, né? Dou algumas outras palestras lá na União. E antes de começar, o que ela falou de voluntariado é muito importante. E assim, eu sou daquela seguinte opinião: o voluntariado, quanto mais, melhor. Então, tá sobrando. Não está sobrando. Sempre vai ter um trabalhinho para fazer. E eu falo com meus voluntários que eles têm que se dedicar para casa 4 horas na semana. É o máximo que eles têm que fazer. Uns passa, mas outros a gente mantém nos 4 horas. Então assim, não é para ser um fardo, é para ser uma coisa prazerosa de se ajudar. Bom, e nós vamos falar de quem? Dele, Pedro. Essa pessoa singular, diferente, totalmente despreparada, que de repente Jesus, na sua capacidade humana ou espiritual de um Cristo, escolheu o menos preparado da terra para ser o líder daquilo que viria a ser o cristianismo. Nós vamos ver não sei se todos estavam aqui, essa é uma continuação que a gente fez, eu e o Paulinho Spigolon. Paulinho Spigolon falou de João, e eu falei de Pedro, e aí ele tem de Paulo, e aí a gente vai indo brincando. E vocês vão ver que João era a pessoa mais próxima, espiritualmente, e na personificação seria a pessoa ideal para ser o líder daquilo que seria o cristianismo. Mas Jesus escolheu Pedro. Vamos entender por quê? Essa palestra foi tirada deste livro, Alto Amor e as Outras Potências da Alma. Ele é do Espírito Dias da Luz, psicografado por Andrei Moreira. Nesse livro, ele fala sobre vários personagens da Bíblia e alguma ou outra passagem bem específica da Bíblia. Então ele fala de pessoas assim que a gente nem tem ideia, né? Como Barnabé, por exemplo, Paulo de Tarso, e assim vai, né? E Pedro. E é bem interessante, e ele trata um perfil psicológico de cada um deles. Bom, em todas as minhas palestras, eu gosto de mostrar e relembrar as bases do Espiritismo. Nós temos no Espiritismo um triângulo equilátero. O que é isso? Ele tem 3 lados iguais. Ele é composto por religião, ciência e filosofia. E essas 3 bases têm de ser iguais. Porque se ela pender para um dos lados, já não é o Espiritismo que Kardec codificou. A gente está indo para outra linha. Então vocês vão ver bastante essa imagem se eu dar mais palestra aqui. Bom, quero fazer com vocês uma pesquisa bem rápida. Eu também sou assim, tá? Eu gosto da interação do público. Para vocês, quando Jesus nasceu para Pedro, dou 4 opções para vocês, e eu gostaria que vocês levantassem a mão aquilo que vocês acham. Depois que ele negou Jesus 3 vezes, quem acha? Não fica com vergonha não, gente. Eita, nós, pouca gente, hein? Quando Pedro caminhou nas águas ao encontro de Jesus, eita, só você. No Pentecostes, quando Jesus apareceu para os apóstolos,
Quando Pedro disse: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, opa, aí o povo já aumentou mais, hein? Então vamos ver. Bom, antes de começar direitinho, vou fazer uma pequena introdução, que para a gente entender que no processo da cura das doenças da alma, é preciso aprender a levantar a bandeira branca da paz em relação consigo mesmo. Significa que a gente não tem que brigar com a gente. Significa que a gente tem que, primeira coisa, vamos falar, os maus dos sentimentos são os extremos. Tudo que é extremo faz mal. Agora, se ele for balanceado, ele faz bem. O que eu estou falando aqui para vocês? Para vocês serem um pouquinho egoístas. Só um pouquinho. Porque a gente às vezes pensa muito nos outros, no que os outros acham da gente, do que os outros vão falar da gente, mas a gente não pensa em nós mesmos. A gente não levanta de manhã cedo, um dia que a gente está contente, uma segunda-feira, que a gente amanheceu contente, e olha no espelho e dá bom dia para a gente sorrindo. A gente não agradece a nós mesmos pela dádiva que nós estamos tendo de estar mais um dia vivo, de estar mais um dia nesse planeta, que é uma escola. Então, assim, a minha dica é: ficou feliz? Seja feliz, porque depois, durante o dia, pode acontecer N coisas que você não vai estar tão feliz. Alguém pisa no seu pé, o chefe fala um feedback errado, e assim vai. Então, acordou feliz? Aproveita, canta no chuveiro, agradece, fala como eu sou bonita, ou como eu sou bonito, na frente do espelho. Atraia a felicidade ao seu redor. Aceite como você está. Não lembro se é o Divaldo, quem é que fala, ou se é o Rossandro, ele fala o seguinte: se a gente está aqui hoje desta maneira, é porque essa é a nossa atual melhor versão. Então a gente pode imaginar que a gente era muito pior antigamente. Busque quem você deseja ser. Seja você mesmo, sempre. O processo de autoaceitação inicia-se no aprendizado do respeito por nós mesmos, do acolhimento da nossa própria sombra, o meu eu do passado, porque ele está aqui, os aspectos renegados e repulsivos que habitam em nós. Nós temos que nos aceitar, nós temos que entender que somos imperfeitos. Perfeito aqui só andou um, só um. O resto, tudo tinha que fazer alguma coisa aqui. Uns vieram por missão, e a gente veio para aprender. Mas também precisamos olhar nossas belezas e valores que muitas vezes ignoramos. Lembra do espelho? Olhar para a gente, olhar o nosso lado ruim, aquilo que a gente precisa melhorar, mas também olhar e falar: poxa vida, eu sou caridoso, eu gosto de falar bom dia para as pessoas. Uma coisa simples. Olhar os nossos pontos fortes e colocar eles cada vez mais em evidência. Sabe por que isso? Porque nós simplesmente somos humanos. Bom, falei tudo isso, agora eu vou começar a palestra.
Pedro, humanidade e o alto amor, ou como eu gosto de chamar a palestra, Pedro, gente como a gente. Bom, por que gente como a gente? Eu já dei um pequeno adiantamento de algumas coisas. Pedro, ele era o seguidor de Jesus que mais se aproxima de nós. É o mais próximo. É isso aí. É isso aí. Mas não é para ficar cutucando toda hora que eu dei a palestra aqui, hein? Seria o mais humano, isto é, mais falho, e com várias questões que ele deveria trabalhar e realizar a sua reforma íntima. Ele era, como eu disse, o menos preparado. Mas, se a gente parar para pensar, quem a gente preferiria seguir? O menos preparado ou o mais preparado? Porque a gente podia falar, mas vamos dar um exemplo de voltar na palestra do Paulinho de João. João era sensível, calmo, né? Falava com voz branda, igual o Paulinho da palestra, diferente do César que dá a palestra assim, desse jeito, assim, falando alto, né? Ou alguém que nem Pedro, que era enérgico, bravo, e que a gente podia apontar o dedo e falar, mas você é pecador. Jesus era muito esperto, gente. É o nosso espelho. Pedro é o nosso espelho. Pode ser que não seja o espelho de todo mundo, mas meu é, com certeza. Bom, tá, como Pedro, nós somos impacientes, somos medrosos, somos impulsivos e muitas das vezes somos inseguros. Mas também somos comunicativos, companheiros, simpáticos. Nessa próxima aqui, eu não sou como Pedro, otimista. Tá? Essa é a única coisa que eu não consigo me assemelhar igual a Pedro. O resto é igualzinho. Porque, se não me engano, a nível de psicologia, se tiver algum psicólogo aí e eu falar errado, pode corrigir, tá? Pedro era do tipo colérico, então era vermelho, né? Então as emoções dele falavam primeiro, ao invés da razão. Bom, resuminho sobre Pedro, para a gente contar a história dele também, né? Ele nasceu em Betsaida, que era uma aldeia próxima a Cafarnaum, ali perto do lago, ali, próximo ao ano 1 antes de Cristo. Então já deu para reparar uma coisinha, né? Pedro, junto com André, que também virou apóstolo, eram irmãos, né? Eram pescadores e tinham o próprio barco. Por que isso é importante? Isso significa que Pedro, para aquela época, para aquela fase da nossa história, não era pobre. Ele tinha um pouco de posses, porque não era qualquer um que tinha barco, não. A maioria pegava emprestado, tinha que pagar com metade do peixe. E os dois foram convidados para ser apóstolos de Jesus, né? Ele era casado, olha só, e morava com a sogra. Ninguém cutuca ninguém aí, hein? Olha lá. E olha outro fato importante: tinha a própria casa. Que naquela época também tinha a própria casa, já é sinônimo de, vamos falar assim, Pedro seria classe média, né? Naquela época.
Só que as condições de vida eram diferentes, né, gente? Então, assim, vamos colocar certinho. E assim, em todos os estudos, em toda a parte arqueológica que se fala, pesquisa, Pedro era o mais velho dos apóstolos, tá? E tinha mais de 40 anos quando começou a seguir Jesus. Foi por isso que ele foi escolhido? Não. Foi por isso que ele foi escolhido ser o líder? Não. Bom, primeiro encontro de Pedro com Jesus foi quando? No lago, ali perto de Cafarnaum, de Betsaida, onde Pedro, André e o pessoal tinha tentado pescar a noite inteira e não deu nada. Eles voltando, viram uma figura bem paternal, e essa figura falou para eles o que tinha acontecido. Eles contaram, e Jesus mandou chegar lá e falar assim: bota os barcos de novo no lago e joga a rede para o lado direito. Aí Pedro já deu a dele, né? Que naquela época ele era chamado Simão ainda, tá? Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. E fez. A quantidade de peixe foi exorbitante. As redes quase arrebentaram. Precisou vir gente com outro barco para ajudar. E aí, nesse instante, Pedro se ajoelha na frente do mestre e fala: afasta-se de mim, porque eu não sou digno de estar próximo de você. E Pedro, e Jesus, naquela sua bondade infinita, vira para Pedro e fala assim: não, vem que você será pescador de homens. Então esse foi o nosso primeiro encontro. Bom, vamos falar da pesca? Podemos dizer que a pesca é o símbolo do movimento da alma que se abre para a renovação. Aquele momento que a gente entende que, puxa vida, eu preciso dar um passo a mais. Trata-se de um chamado de ação, baseada nos valores que o Evangelho apresenta e em nossos valores. Nós nunca podemos esquecer os nossos valores. Tudo bem, os valores do Evangelho são importantes? São, mas os nossos também são. É necessário que haja sintonia entre valores e ações, crenças positivas e atos nobres. Então, sim, entendam, é um processo contínuo, sem fim, mas que a gente em nenhum momento joga nada da nossa existência anterior, nada do nosso conceito atual, tomando por base o Evangelho de Jesus. O religioso não é aquele que frequenta templos, a UEP, o Luz e Verdade, né? O Fora da Caridade Nossa Salvação, qualquer um deles. Jesus, em Mateus, dá a receita para a gente orar. O que Jesus diz? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. O que quer dizer tudo esse monte de palavra que Jesus disse? Que quando a gente for orar, a gente não é para orar como fazia, acho que o Lóbulo da Viúva, né? Que ele foi lá e deu um monte de dinheiro e ficava gritando para todo mundo que ele deu dinheiro, falando para todo mundo, ou rezando alto, ou gritando. Nada contra as nossas outras religiões, tá?
Cada um está num estágio evolutivo que precisa estar. Nada contra. Mas não precisa ser assim. Olha o exemplo de Jesus. Toda vez que ele ia orar, o que ele fazia? Ele saía de longe dos discípulos, ia num canto e ficava em silêncio orando. O que ele estava fazendo? Ele estava internamente se conectando com o Pai. Tem lugar? Não, não tem lugar. Pode ser em qualquer lugar. Ah, mas tem dia que não dá. Realmente, tem dia que não dá. Tem dia que está tão complicado que a gente faz o Pai Nosso que está dizendo lá, já às vezes resolve. Mas tem dia que está mais complicado ainda. E aí basta a gente fazer assim: Jesus, me ajuda, meu protetor, me ajuda. Só isso. Entenderam que não é difícil? É fácil. É que Jesus falava um pouquinho difícil. Porque nossos irmãos estão preparados, estão ao nosso lado, sempre, esperando a gente. Eles não vão interferir, mas nós podemos pedir para eles nos ajudarem. Isso é o primeiro conceito de humildade. Tudo isso a gente fala, por quê? Para a gente ser feliz, o essencial é a gente ser verdadeiro, ser a gente mesmo, e não ser as pessoas, uma pessoa que a comunidade, que a sociedade, que o país quer que a gente seja, ou o mundo. Bom, segundo momento de Pedro, quando Pedro caminhou nas águas. Vocês repararam que duas pessoas neste mundo caminharam nas águas? Quebraram toda a lei da física. Jesus e Pedro. De novo, no barquinho, né? Depois de ter pregado, Jesus ficou lá um tempinho. Pedro e os apóstolos foram com os barquinhos primeiro. E aí, de repente, de longe vê uma pessoa caminhando pelas águas. Aí Pedro já olha, né, daquele jeitão, né? Jesus, eu quero ir com você aí. Quero ir junto. Jesus falou: vem. Ué, não queria ir? Enquanto Pedro caminhava nas águas, olhando para Jesus, Pedro ia ao encontro do Mestre. A partir do momento que dá um vento, o mar fica um pouquinho mais agitado, o que acontece? Pedro afunda. Quem é que estava ali naquele momento para resgatar Pedro? Jesus. Jesus segura na mão de Pedro, levanta Pedro das águas e caminha com Pedro até o barco. Olha o remédio, hein? Bom, o caminhar das águas. Quando nós caminhamos sobre as águas, ela simboliza a nossa vida terrena, nosso atual momento, nossa atual encarnação, com seus conflitos e desafios, provas e expiações. Ou que alguém que não tem isso. Se a gente olhar para Jesus, no caso, os ensinamentos de Jesus, a gente consegue ter equilíbrio e sintonia para continuar a caminhada. Era o que Pedro estava fazendo. Mas os ventos fortes são os desafios nossos diários. São os degraus que nosso autoconhecimento de evolução pessoal e espiritual. É nesse momento que geralmente a gente esquece de olhar para Jesus. E aí a gente faz o quê? Afunda. Só que daí também está lá sempre alguém para erguer a gente. De novo,
E enfatizo bem isso aqui. Como Pedro, nós somos humanos. Isso é natural. Assim é a nossa vida diária. Somos convidados a nos sintonizar com o alto, que nos sustenta e nos mantém. Muitas das vezes nós estamos caminhando ao lado do nosso protetor. Ou, vamos falar, de Jesus, por que não? Por isso tem duas pegadas na areia. Mas, na maioria das vezes, os medos e aflições naturais, que são as nossas emoções, fazem com que nós sejamos carregados. Sabe por quê? Porque a gente está sempre em transformação, em evolução. Assim como a natureza, seguimos o processo natural de renovação, em ciclos. Se eu não me engano, uma das obras do André Luiz, quem souber pode falar, tá? Ele diz que o nosso ciclo de transformação dura 3 em 3 anos. Eu não me lembro quais obras do André Luiz que fala isso. Preciso até pesquisar isso para colocar nessa palestra aqui. Mudamos nossos sentimentos, ideias, vontades, nossa percepção de como vemos a vida, entre muitas transformações. Ou ninguém está passando por isso nesse atual momento que estamos vivendo? Não estamos de repente olhando o que está acontecendo no mundo, tendo sentimentos, alguma percepção? Sempre nós vamos estar nesse processo de transformação. Aqui o pessoal levantou bastante a mão, hein? Outra passagem bonita. Jesus estava voltando de uma cidade e ele escuta aqueles burburinhos, né? Uns falando que Jesus era Elias, outros era Moisés, um monte de gente, né? Isaías, Davi, né? Também falavam. E Jesus, naquela sua toda humildade, né? Chega para os discípulos, né? E pergunta: e para vocês? Quem eu sou? Aí Pedro, na hora, já levanta, já fala primeiro que todo mundo, não deixa nem todo mundo falar. Tu és Cristo, o Filho de Deus que vive. Nesse momento, Jesus olha para Pedro, envolvido em toda aquela espiritualidade bonita, boa, que estava do lado dele, intuindo ele, e fala: pronto, ele entendeu, agora vai. Jesus fica animado e conta para Pedro e para os apóstolos tudo o que ia acontecer com ele, tudo o que estava planejado. Pedro, na sua natureza humana, olha aquilo ali, chama o mestre do lado e fala: mestre, que Deus tenha pena de você. Não vou deixar que isso aconteça. Neste momento, Jesus vê que a humanidade de Pedro desceu o padrão vibratório dele e espíritos, amigos nossos que não são tão evoluídos, estavam ajudando Pedro a falar essas coisas. Jesus, mais uma vez, ou uma das muitas vezes, repreende Pedro, mas é duro com Pedro, naquele jeito Jesus de ser duro, tá? E pensa: meu Deus do céu, eles ainda não entenderam. Mas Jesus não desiste.
Por que Pedro passou por esse momento? Por que Pedro, na sua humanidade, pensou em salvar aquela pessoa que era um amigo e que ele tinha uma compaixão, uma caridade muito grande, um apreço muito grande? Porque como nós vivemos uma montanha-russa de emoções. Nós estamos bons, nós estamos ruins, nós estamos médios, nós estamos péssimos. E isso não é mensal, isso é diário, de hora em hora. A condição humana de Pedro é a mesma que a nossa. Vivemos em altos e baixos em nossa sintonia diária. Nós escolhemos o que queremos nos sintonizar, lembrando sempre, e isso é uma coisa que eu gosto de falar bastante, existe uma pequena mania em centros espíritas de falar: é o obsessor, eu estou obsediado. Mas quem traz o obsessor? Nós. A plaquinha de aluga-se está atrás de nós aqui. Tudo vai depender quem você quer o inquilino. É o seu padrão vibratório que vai trazer o inquilino. Então, assim, é fácil falar que é sempre o obsessor o culpado. E às vezes tem muita gente que não gosta do espiritismo porque justamente tem isso, né? A gente não fala que os problemas vão ser resolvidos. Você tem que resolver os seus problemas. Por isso, acho que vai ser a próxima palestra que eu vou dar. Vigiai e orai. Sempre. Sempre. Bom, acabou, né? Pedro já fez tudo que tinha que fazer, né? Não. Pedro ainda viu o mestre ser traído por Judas, e no roupante de raiva ele pegou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E aí Jesus precisou de novo ser enérgico com Pedro, e aí falou que quem fere com a espada será ferido com a espada, e reconstruiu a orelha do servo. E Jesus foi para o momento crucial da vida dele. E enquanto isso, Pedro acabou? Não. Pedro ainda tem a coragem de negar o mestre 3 vezes. Olha só. Por medo e vendo que o mestre estava passando, e não acreditando naquilo que estava proposto para ele passar, e achando que ele ia passar pelo mesmo martírio se ele não negasse. Isso fez Pedro ficar feliz? Não. Bom, qual vocês acham que é a resposta? E se eu disser para vocês que todos vocês acertaram? Porque não existe o certo. Lembra os 3 pilares do Espiritismo? Que vai chegar num conceito de fé raciocinada, que na minha visão é uma das dádivas do Espiritismo. Por quê? Porque o que é certo para mim não é certo para a Bárbara, não é certo para vocês aí do fundo, não é certo para outra pessoa. E isso está tudo bem, porque o Espiritismo tem a filosofia como base, que é cada um falar o seu conceito, a sua ideia. Mas, se vocês querem saber a minha opinião é que Pedro só descobriu Jesus no Pentecostes. Quando Jesus, isso é a minha opinião, tá? Bem particular do palestrante. Não é porque está aqui na frente e porque fala tudo certo não, tá, gente? Às vezes a pessoa que está aqui na frente é pior do que todo mundo que está aí, tá? Mas por que eu acho isso? Porque quando você olha algumas obras, por exemplo, o livro Boa Nova,
no capítulo 28, a gente tem uma informação que quem estava na crucificação era Maria, a mãe de Jesus, João, né, o apóstolo querido ali, Maria de Magdala, né, e aí tem uma divergência. Os 4 evangelistas falam um nome diferente, tá? Uns falam que é Marta, irmã de Maria, outros falam que é a esposa de Barnabé, e assim vai. Então, na última pessoa não tem um consenso. Mas Tomé estava lá. Tomé não estava escondido, não. Estava lá, só que ele estava disfarçado. O resto dos apóstolos escondidos. Quando Jesus entra em espírito para os apóstolos no Pentecostes, eu ainda tenho minhas dúvidas, ainda não consegui chegar no meu consenso, na minha visão, se é Tomé que pede para ver mesmo, tá? Tá mais para ser Pedro pela característica dele do que de Tomé, mas vamos falar, né? Nesse momento, Pedro cai a ficha e fala: puxa vida, tudo que o mestre falou aconteceu, eu tenho que mudar. Então, para mim, é no Pentecostes, mas não está errado os outros, tá? Tem muita gente que pode falar e pensar que quando ele negou 3 vezes, foi a hora que ele abriu o armário, que ele viu e falou: nossa, eu sou uma pessoa execrável, eu não posso ser mais assim. Mas ele só tomou a decisão de mudar no Pentecostes. Mas isso é minha visão, tá, gente? Não está errado as de vocês. Bom, Pedro lentamente aprendeu a conciliar os opostos da sua intimidade e amar a sua sombra. Pedro começou a não tomar mais decisões de bate-pronto, principalmente decisões importantes. Ele começou a fazer como mestre, se recolhia, parava para pensar e depois voltava a tomar as decisões, porque ele já começou a se conhecer, ele sabia quais eram os gatilhos dele, porque ele ia falar sempre com a emoção e nunca pensar racionalmente. Nós nem sempre podemos fazer assim, às vezes no dia a dia no trabalho a gente precisa tomar uma decisão rápida, mas se a gente puder, vamos fazer. Nem sempre a gente precisa ter a resposta para tudo no primeiro momento. Eu estou tentando fazer isso, tá? Tem gente que não está entendendo isso de vez em quando, mas tudo bem. Não é ela, tá? É lá na casa espírita que eu sou voluntário. Pedro fez a reforma íntima em vida. É um exemplo que a gente tem real de reforma íntima, de uma pessoa que era totalmente complicada e foi se alterando durante a vida, aceitou-se humano com erros e com isso ele se tornou o grande chefe espiritual da Casa do Caminho. Tornou-se a experiência viva do amor de Cristo, pois se amou como é, aceitando seus limites pessoais, conflitos e dores, sem deixar-se vencer-se ou anular-se por eles. Então, aos poucos, devagar, aceitando, trupicou, caiu, levanta de novo. E assim foi Pedro. As fraquezas de Pedro, na verdade, foram rochas para construir a sua fortaleza. Bom, Kardec fez uma pergunta bem complexa. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Está na questão 625 do Livro dos Espíritos. A resposta é curta e simples e seca: Jesus. Mas o César que vos fala aqui fala o seguinte: se Jesus for muito difícil, Pedro. Se Pedro for muito difícil, Francisco de Assis.
Se for tudo mais difícil, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo, Haroldo, Rossandro, todos eles são, entre aspas, representações da visão de Jesus. Então, se for difícil, pega o mais fácil. Foi o que eu fiz. Jesus estava muito acima do meu patamar. Então, estou seguindo os passos de Pedro, tentando ser um pouquinho melhor a cada dia. A condição humana é da luta contra as nossas próprias adversidades. Nós somos os nossos próprios vilões, não são os outros. Nós nos negamos. O processo de cura da alma é fundamental acertar-se com toda a nossa humanidade e acolher a nossa luz e sombra, o nosso ponto positivo e negativo, e reconhecer quem nós somos, no caso, humanos. Bom, a historinha que eu vou contar bem rapidinho agora, porque eu falo bastante, Bárbara, também, né? Tá lá no Conto do Apóstolo, tá no O Natal do Apóstolo, pelo Espírito do Irmão X, do livro Antologia Mediúnica do Natal, escrito pelo nosso Chico Xavier. Bom, Simão estava em Roma pregando a nova boa nova, porque quando Paulo volta do exílio, tem uma briga enorme, porque Tiago Maior queria que Jesus fosse um dos profetas. Então, estava quase entrando para a religião judaica. E Paulo, 3 anos no deserto, se reconciliando com ele mesmo. Olha, é outra pessoa aí. Vem e fala: não, a gente tem que levar isso daqui para todo mundo. Começa a brigaiada lá na casa do caminho. Pedro se recolhe, espera lá 1 hora, 2 horas, e a brigaiada rolando lá. Pedro chega, volta e fala assim: Paulo está certo, vamos começar as orações da noite. Paulo, faz a oração. Vamos embora, vamos começar. E pronto. Olhem só, se era aquele Pedro do início, muito provavelmente ele tinha entrado na briga e ninguém tinha chegado a conclusão nenhuma. Bom, então Pedro estava lá, aí ele foi preso e, como vocês sabem, Roma tinha uma particularidade para os presos que desafiavam o império. Eles faziam a pessoa passar vergonha. Então Pedro é condenado à morte e ele tem que andar da prisão até o local onde ele vai ser morto. E nesse período, muita gente xingando Pedro, cuspindo, jogando coisas podres, né? Essas coisas assim. E Pedro estava totalmente alheio àquilo ali. Ele pensava no primeiro encontro com o Mestre, no caminhar das águas, nas curas, no Sermão do Monte, enquanto ele caminhava. Então ele lembrava do lago, do Sermão do Monte, só que ele lembrava das coisas que ele fez também, da negação. E aí ele estava nesse sentimento e tinha um cara, né, um pretoriano chamado Sertório Aniceto, e ele também ia seguindo, insultando Pedro, tá? Aí Pedro chega no local, e eles preparam a cruz, e iam pegar Pedro na cruz. Aí também tem uma coisa assim, não existe um fato arqueológico que define que foi Pedro que pediu para ser pregado na cruz de ponta cabeça, ou os romanos, por Pedro ser uma pessoa que não sabia ler e escrever e pescador, e ser o líder de uma nova religião, querer humilhá-lo mais, tá?
Isso não tem uma representação certa definida. Então, como vocês sabem, Pedro foi pela cruz de cabeça para baixo. Por que também? Porque ia ser mais rápido. Cabeça para baixo, o sangue desce no cérebro, 2 horinhas, acabou. Os pretorianos podiam ir fazer happy hour, tomar vinho. Mas Pedro não morria, já estava anoitecendo, mais de 6 horas, e o pessoal estava bem impaciente. E Sertório não teve tempo, não pensou 2 vezes e mandou uma pedrada na cabeça de Pedro. E aí Pedro desencarna. Pedro desencarna, olho fechado, não sei o que, de repente ele abre o olho, quem ele vê? O mestre. O mestre estava ao lado dele, já abraçando, dizendo que estava com saudade de Pedro. E Jesus leva Pedro para uma das colônias. Ali Pedro não contém emoção porque é um lugar paradisíaco e encontra vários que tinham desencarnado antes dele. E Jesus, olha só, fica com ele por 1 semana lá. Nessa 1 semana, Pedro já estava com o corpo renovado, né? E cheio de alegria, porque estava lá com Jesus, estava com todo mundo que ele gostava, né? E Jesus chega para se despedir. Mas Jesus fala: Pedro, você pode ficar aqui quanto tempo você quiser. E Pedro, aquele jeitão dele: para onde o senhor vai, mestre? Eu vou para a terra, porque vai ter um grupo de amigos, de irmãos, que vão ser mortos, queimados pelos leões, e eu preciso ir ajudá-los. Nesse momento, Pedro não pensa 2 vezes, volta aquele tempo lá, né? E fala: não, tu não vai sozinho não, eu vou junto. E Pedro vai com Jesus. Bom, Pedro e Jesus e mais uma legião de pessoas começam a atuar, né? Levando as pessoas que estavam sendo queimadas vivas, mortas pelos leões. De repente, Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, escuta, tem alguém te chamando. Pedro olha para trás e vê o centurião com uma criança no colo, ardendo de febre, quase morrendo, pedindo por favor para que Pedro o auxiliasse. Jesus olha para Pedro e fala: vai que eu te dou apoio. E Pedro faz um passe magnético na criança e a criança é curada. Naquele momento, para o legionário de César, que matou Pedro, começava uma nova vida. E ele sai dando glória a Deus nas alturas. Bom, e Pedro? Para Pedro, o serviço continuou. E dizem que até hoje. Obrigado, gente.